Fala pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre constantes e variáveis, né? Variáveis e constantes. Então a gente vai aprender o que são e como a gente utiliza em Python. Quais são os pré-requisitos? Nós vamos precisar ter o Python 3 instalado, né? E o VS Code. Então vamos lá. O que são variáveis e constantes? Então, em linguagem de programação, podemos definir valores que podem sofrer alterações no decorrer da execução do programa. Esses valores recebem o nome de variáveis, pois eles nascem com um valor e não necessariamente devem permanecer com o mesmo durante a execução do programa. Então, pessoal, imagina que a gente está escrevendo um código, e aí nesse código nós estamos armazenando o valor 10. Por algum motivo, mais abaixo do nosso código, a gente quer trocar esse valor, não quer mais ser 10, agora é 20, ou agora é 15, ou agora é 30. Mas fazer, nossa, Gui, ainda está muito abstrato. Então vamos lá. Estou escrevendo um código para um caixa eletrônico, né? E aí o usuário chega, informa qual que se identifica, né, a conta bancária, coloca a senha dele, né, o número da conta, agência, tal, tudo mais. E aí ele vai sacar o dinheiro. Quando o programa iniciou para sacar o dinheiro, o saldo do meu usuário era R$ 1.000. E aí ele falou o valor que ele queria sacar, por exemplo, R$ 100. No final do meu programa, eu fui lá, processei a operação de saque, contou as cédulas, devolveu a cédula para o meu usuário. No final, quando eu tenho que exibir o saldo na tela, não é mais 1.000, agora são R$ 900, né? O valor de 900. Então, isso é uma variável, é uma informação variável, porque quando o usuário ele entrou na tela do sistema, ele tinha o valor 1.000. Mas depois, a partir de uma operação, esse número não é mais 1.000, ele passou a ser 900. Quando a gente tem esse tipo de operação, a gente armazena esses valores justamente em variáveis. Beleza, pessoal? Então, pegando o gancho aqui, eu fiz um exemplo onde nós temos age e name. E aqui em age e name eu tenho o valor 23 para age e valor Guilherme para name. Mais embaixo eu tenho o mesmo exemplo do de cima, tá? A única diferença é que eu posso declarar várias variáveis em Python em apenas uma linha. A única coisa que eu vou precisar aqui é separar essas minhas variáveis por vírgula, beleza? Tá. É, E como que eu faço exatamente para alterar os valores, né? Nesse exemplo eu comentei que o usuário ele vai pegar, vai iniciar, ele tem um saldo, ele vai sacar um dinheiro, né? Vai sacar uma grana e essa grana é debitada no total do meu usuário e aí uma alteração de valor, certo? Então perceba que não precisamos definir o tipo de dado da variável, o Python faz isso automaticamente para nós. No exemplo anterior, estou comentando ali. Por isso, não podemos simplesmente criar uma variável sem atribuir um valor. Para alterar o valor da variável, eu posso fazer uma atribuição de um novo valor. Então, só antes, pessoal, um passo atrás, importante aqui citar qual que é o tipo de idade, né, de age. É inteiro. Por quê? Eu sei, olhando aqui, que 23 faz parte de um número inteiro, certo? Mas o interpretador, como que ele chega a essa conclusão que 23 é um número, que age é um número inteiro, né? Representa um número inteiro. Ele vai pegar, ele vai, no momento da atribuição, olhar qual que é o valor que está sendo atribuído para a minha variável, e aí ele vai questionar qual que é esse valor, né? Tipo, ele é um inteiro, ele é um float, é um boolean, né? Qual que é o tipo dele? Nesse caso aqui, é um tipo inteiro. Então, ele vai pegar e vai falar que age referencia uma variável, né? Que tem um valor de objeto do tipo inteiro. Mesma coisa aqui embaixo, só que ao invés de um inteiro, é um tipo string, tá? E aí, eu dei o gancho aqui, que para alterar o valor, basta a gente atribuir um novo valor, né? Então, continuando aqui, neste exemplo, nós temos, de novo, a idade com 28, Guilherme como valor de nome. Mais para baixo, ainda na continuação do meu algoritmo, depois de exibir essa informação, eu vou lá e jogo o valor 27 para age, né? E o name aqui, eu coloco Giovana. Na hora que eu exibo o valor, ele vai mostrar essa linha aqui de baixo. Aqui está até duplicado, pessoal. Vou até aproveitar, fazer ao vivo aqui com vocês. Olha só. Uau. Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Então, o que, que vai acontecer aqui? Opa. O que, que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai exibir o novo valor de name e o novo valor de age, tá? Então, é assim que funciona a modificação de valores dentro das variáveis.
E as constantes? Assim como as variáveis, as constantes são utilizadas para armazenar valores, né? Então, tem a mesma característica. Uma constante nasce com um valor e permanece com ele até o final da execução do programa, ou seja, o valor é imutável. Tá, como assim? Então, lembra que eu tenho aqui, ó, age e name. Esses valores, eu digo que, essas variáveis, eu digo que elas são mutáveis. Esses valores são mutáveis, porque age começou com 28, mas passou aqui a execução do print, eu atribuí um novo valor. Então, ele deixou de ser 28, agora ele é 27. Mesma coisa aconteceu para name. Ele deixou de ser Guilherme e passou a ser Giovanni, certo? Então, isso é mutabilidade. Esse registro ele é mutável, certo? Quando eu falo que constante não é mutável, é como se eu não posso alterar o valor de age. Uma vez que age é 28, ele vai terminar essa minha execução do meu programa com 28. Ele não permitiria eu fazer isso. Name é a mesma coisa. É Guilherme, termina como Guilherme, não permite atribuir outro valor, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui. Então, eu digo que as constantes, né, o valor das constantes, ou melhor dizendo, a variável que seria uma constante, né, ela não é variável, ela é constante, ela é imutável. Então, porque o contrário de mutável, se uma coisa ela não é mutável, ela é imutável, beleza? Só que Python não tem constante, pessoal. Então, não existe uma palavra reservada em Python igual em Java. Por exemplo, em Java você consegue falar que age é do tipo final. Isso significa que se o programador tentar atribuir um valor, né? Igual aqui, ó, eu defini final age. Na hora que final int age, né? Na hora que eu vou tentar colocar age recebe 27, o próprio compilador dá um erro. Ele fala assim, amigo, não pode. Age é uma variável final, beleza? Só que o Python não tem isso. C também tem uma palavra reservada, é a const. Só que assim, lembra, a gente nem definiu a variável. Falou para o interpretador que essa variável é inteira, a variável é string. Então a gente não tem uma palavra reservada para falar que ela é uma constante, tá? A gente não tem isso. Só que aí a gente precisa de uma forma para falar que algo é constante em Python, porque dentro do programa faz sentido que alguns valores realmente não sejam alterados, né? Vão ter casos que eu não quero alterar o valor da variável, eu quero que a variável ela seja imutável, eu quero que aquele valor ele comece com 28 e termine realmente com 28, certo? Para isso, existe convenção. E qual que é uma convenção que o Python utiliza? Utilizar o nome todo em maiúsculo. A convenção, Gui, como assim? O que é uma convenção, pessoal? Convenção é um tratado, é um combinado. Então, é um combinado que é popular, vamos dizer assim. Então, todo programador sabe que se uma variável está escrita com o nome todo em maiúsculo, ela foi definida com o nome todo em maiúsculo, significa que ela não é uma variável, ela é na verdade, ela é uma constante. E ela sendo uma constante, eu não deveria alterar o valor dela. Ela foi declarada no início do programa, beleza? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de constantes. Trouxe um cara aqui que chama ABSPF, que seria PF absoluto, né? Uma outra que é uma flag debug. States, que é a minha lista de estados. E um valor aqui aleatório que eu chamei de amount, tá? Beleza. O caminho, pessoal, para algum lugar, uma vez que começou o programa, e o seu programa ele não é responsável por alterar o caminho daquela pasta, não vai mudar, concorda? Então, faz sentido a gente definir isso numa constante. E muito menos eu quero que mude esse caminho durante a execução do programa, porque não faz sentido mudar. Então, eu coloco ele dentro de uma constante. Se um programa ele nasce a execução dele em modo de debug, eu quero que ele termine em modo de debug. Se ele nasce de uma forma que é no modo não debug, no modo produtivo, eu quero que ele permaneça nesse estado. Então, eu coloco essa flag também como uma constante, né? São exemplos válidos aqui de quando eu utilizo uma constante. E uma lista de estados, um valor X aí que eu tenho e eu não quero mudar, certo? Beleza, e quais são as boas práticas daí, né? Tipo, para a gente escrever esses códigos em Python. Primeira delas e super importante, o padrão de nomes deve ser em snake case. E o que isso significa? Significa que quando eu tenho um nome e um valor que é separado por espaço em branco, por exemplo,
total de produtos no estoque. Como que eu declaro essa variável? Eu substituo tudo que é espaço em branco por underline. Então, é snake de cobra mesmo. Então, tipo, é o padrão da, da, da cobrinha deitada, que seria usar o underline, certo? Então, se eu tenho lá, por exemplo, de novo, preço total, ou valor total, o total da compra. Então, seria total underline da underline compra, valor underline total, taxa underline juros, sacou? Então, é isso. Esse é o padrão que a gente utiliza em Python. Existem outros padrões. Existe, por exemplo, pegando aí taxa underline juros, você pode colocar taxa tudo em minúsculo, J em maiúsculo e o resto em minúsculo. Então ficaria taxa Jotão juros, né? Taxa juros. E existem diversos outros. Em Python a gente utiliza o snack case, tá? Perdão, snake case. Beleza. Escolher nomes sugestivos. Super importante, pessoal. Imagina, você tem lá um código que faz todo o cálculo do saque, né? Saque, depósito, calcula, vê o extrato, exibe o extrato para o usuário, né? Tem uma implementação de cheque especial, sabe? Uma implementação de um algoritmo bancário, né? Você está cuidando ali da parte de um banco. E existem vários métodos. Dentro do método tem uma lógica, porque você precisa verificar se dentro do saque, você precisa verificar se tem saldo para sacar, se não tem, se o horário que ele está sacando pode sacar a quantidade que ele está querendo sacar, se não exceder o limite de saque da pessoa, qual que é o tipo da conta. Então, tudo isso, olha quantas regras pode ter em uma simples operação de saque bancário, tá? Então, imagina, o que eu quero dizer com o nome sugestivo? Você vai lá e coloca assim, o limite de saque diário é R$ 500. Aí você armazena esse R$ 500 numa variável que chama A. Cara, tipo, alguém pega para ler seu código, vai olhar a variável A. O que diabos é a variável A? Não dá para entender, porque o cara não vai associar facilmente que A é o limite diário de saque, né? Ele vai ter que ler o código, vai ter que entender a lógica, e aí vai um tempo considerável, né, do dia do programador. Então, o que é uma boa prática? Não só de Python, mas de programação em geral? Dê nome sugestivo para suas variáveis. Nesse caso, coloca lá limite diário saque. Então, limite underline diário underline saque. Pegou para ler esse código? Opa, limite diário saque. Limite diário de saque. Fechou. Já passa para a próxima linha. Vai entendendo o código muito mais fácil. A gente costuma dizer que isso aumenta a manutenabilidade do código, tá? Então, para dar manutenção no seu código, fica muito mais fácil. Aí você fala assim, não, não, Gui, mas está tranquilo. Só eu vou dar manutenção nesse código, só eu trabalho com esse código. Mas mesmo assim, faz um exercício. Uma coisa que você escreveu hoje, para lembrar dela daqui a algumas horas é muito fácil. Por que você fez daquele jeito? Passa um dia, já fica um pouco mais difícil. Passa uma semana, fica mais difícil. Passa um mês, fica bem difícil. Passou mais que um mês, fica praticamente impossível. Se você não tiver contato diário com aquele código, tá? E a ideia é que a gente saia daqui fazendo grandes códigos, trabalhando em grandes bases de código, né? Fazendo grandes produtos, seus produtos em Python. Então, com certeza, é super importante já levar essa regra para a vida, tá, pessoal? Sempre dê nomes sugestivos para suas variáveis. E por fim, mas não menos importante, o nome das constantes todo em maiúsculo. Então, além do snake case, também tem que estar em maiúsculo quando for uma constante, porque lembrando, o Python não sabe falar que aquilo é uma constante, né? A variável é uma constante, eu não posso mudar o valor. Só existe variável, existe uma convenção para contornar esse, entre aspas, problema, tá? Pessoal, beleza, a gente entendeu aí a parte teórica. Vamos cair lá no VS Code, vamos dar uma brincada lá para entender um pouquinho melhor como essa questão das boas práticas e como que funciona o código, tá? Então, para isso, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de variáveis e constantes, tá? Nome do arquivo também coloquei em Snake Case aqui, tá vendo? Beleza, padrãozinho criado. Vou colocar aqui
nome e idade. Então, primeira coisa, nome e idade. Print, executa. Fechou. Funcionando aqui. Guilherme 28. Agora eu quero mudar o nome. Igual a gente fez lá. Vou executar. Já alterou. Beleza? Então, estou alterando variáveis. Então, pegando aquele exemplo. Limite. Saque. Diário. Vou colocar aqui R$1.000, tá? Só pode sacar R$1.000. Beleza. Padrãozinho que a gente nota aqui, galera. Snake Case, lá que eu comentei. Comentei que existem outros padrões, certo? Mas em Python nós não utilizamos. Isso aqui é um padrão muito utilizado em outras linguagens. É o padrão camel case, certo? Mas em Python a gente não utiliza. Então, prefira sempre usar esse padrão aqui. Outra coisa que a gente conversou, nomes sugestivos. Evitem nomes assim, ó. Ou por exemplo assim, ó. Saque de. Por quê? Existe uma falsa impressão que nomes curtos eles vão te ajudar, porque seu código vai ficar mais legível. Mas na verdade, ó, se você fizer isso daqui, lin saque de. Você pode olhar agora e falar assim, nossa, mas tá na cara que lin é limite, saque é saque, né? Só tá faltando o i e o e. E dia é diário, pô. Não tem como esquecer isso daqui. Mas tem muito como, tá, galera? Então esse daqui é um nome super ruim. Esse nome é super ruim. Horroroso. Então, a não ser que faça sentido chamar X ou faça sentido realmente chamar A, porque faz sentido, aí você nomeia. Mas se não, você dá um nome mais sugestivo. E esse nome também é horroroso. Prefira sempre nomes sugestivos, tá? E o que mais a gente viu? Constantes, né, galera? Então, por exemplo, a gente estava falando lá sobre uma lista de dados, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho meus estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. Todos os estados, né? Aqui é a constante. Então, constantes também segue snake case, né? Então, padrão de snake case. Então, a gente precisa seguir essa convenção. E lembrando que é sempre tudo em maiúsculo. Se eu mandar aqui, ó, exibiu aqui para mim. Então quer dizer que, ok, fiz isso, eu já automaticamente é uma constante. O interpretador não vai deixar alterar. Não. Então vamos ver isso acontecendo na prática. Olha só, o interpretador ele simplesmente entende isso aqui como uma variável normal e permite que você altere, né? Não tem problema nenhum no interpretador Python, tá? Isso aqui para ele é uma sintaxe válida e ele vai permitir o seu código executar, tá bom? Pessoal, para a aula de hoje é isso. Nós aprendemos então como que declara as variáveis, como eu altero o valor de uma variável e como que eu defino constantes e quais são as convenções e boas práticas para escrever código na linguagem Python quando eu falo de constantes e variáveis. Uma última coisa que eu acabei esquecendo de mostrar aqui para vocês é que eu posso definir tudo na mesma linha, certo? Então, idade. Eu posso definir ou sobrescrever, tá? Isso daqui é análogo. A diferença entre alterar um valor ou definir o valor, a olho humano é realmente a mesma coisa, né? Porque a declaração a primeira vez e aqui depois eu estou substituindo o valor. Lá no PDF eu tenho abre e fecha parênteses, mas esse abre e fecha parênteses ele é opcional e eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Aqui ele já alterou, tá vendo? Giovana 27. E eu vou voltar aqui, ó, sem parênteses. Vou limpar aqui e vou executar novamente.
e funciona da mesma forma, beleza? Agora sim, pessoal. Então, como recado final, façam esses testes aí na máquina de vocês localmente. Brinquem aí definindo variáveis, vê como que funciona, constantes. Entendam bem esse padrão do Snake Case. E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.